Vamos lá, pessoal, dar início a uma sala de história, tá certo? E a gente. E o tema, na verdade, que a gente vai explorar é diferentes povos e diferentes mitos. Inclusive, pessoal, está aí no nosso primeiro capítulo, né, de abertura. E para a gente explorar esse assunto, pessoal, vamos nos basear uma das habilidades da BNCC, que é identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. A partir desse norteamento, que a gente vai identificar como se deu esse processo de diferentes povos, diferentes mitos e cultura, digamos assim, tá certo? Para início, pessoal, de conversa aqui, ó, a página 8, ó, a gente vai estar falando um pouquinho desse mapa, tá certo? Trazer um pouquinho aqui, algumas informações. Tá no próprio livro, tá? Página 8, tá certo, pessoal? Um retrato histórico, tá certo? Onde encontraram registros culturais desses povos que estão entre épocas de 3.200 a 150 mil anos atrás, e que eles deixaram arqueólogos encontrar os seus registros. E que esses povos que a gente está falando, que tiveram presente, tanto na América, na Europa, na África e na Ásia, ou seja, nos quatro cantos do mundo praticamente. Esses povos aí estavam em épocas diferentes, eles ocupavam seus espaços, deixavam seus registros culturais, históricos, as suas crenças, o seu modo de viver. Então, pessoal, os Olmecas, por exemplo, que viveram na América Central, eles tiveram seus costumes bem diferentes, como, por exemplo, dos povos, os caimaiorais. Ou seja, esses povos caimaiorais, pessoal, embora que estejam registrados a sua cultura na América, mas o seu costume é um pouco diferente dos Olmecas, assim como os antigos gregos, que inclusive uma das culturas importantes da história do nosso ocidente, que vem trazer os gregos, que deixaram cultura riquíssima para nós, assim como também os africanos, os povos urubás. Esses povos também deixaram, inclusive hoje, pessoal, alguns africanos culturam, né, as suas religiões, as suas crenças baseadas nesses povos aí. Os antigos chineses, aos quais ficam na Ásia, né? Esses chineses, inclusive no Brasil, pessoal, eles vão cultuar os seus mitos, as suas crenças, os seus costumes, aos quais eles também celebravam a sua terra natal, tá certo? Que é claro que a gente vai ter a oportunidade de conhecer sobre cada um povo que está em nosso mapa, tá certo, pessoal? Aqui a gente, na verdade, está só conhecendo um pouco, né? Desses povos aqui. Um a um a gente vai conhecer as crenças, o seu modo de cultuar, tá certo? Os seus deuses, digamos assim, tá bom, pessoal? Como eu falei para vocês, nós iríamos trabalhar um a um desses povos aqui, né? Que estão no mapa, pessoal. Você observa que tem uns nomes, né? Desses povos. A gente vai falar um pouco do grego. Todos nós, pessoal, somos seres humanos, sempre nos preocupamos de entender sobre o surgimento do mundo e dos próprios seres humanos aqui, tá certo? E com os gregos não foram diferentes. O que os gregos perceberam sobre a existência do mundo? Eles entenderam que o mundo foi criado do caos, tá certo? Ou seja, pessoal, a Terra era sem forma e vazia. Então, a partir dessas ideias, eles começaram a criar, através da sua imaginação, esses complementos que faltavam para a existência desse mundo. Então, o que eles criaram? Os gregos, né? Está localizado, pessoal, na Europa, tá certo? Está localizado na Europa, os gregos. Eles localizaram através dos mitos uma narrativa para explicar o surgimento do universo, tá certo? O que é mito, né? O que é mito? É uma narrativa fantástica, uma fantasia, uma lenda, que possui o objetivo de explicar a origem de tudo que existe, tá certo? E o que acontece? O que é considerado importante, né, para os povos, determinados povos, aqui os gregos, né? Então, minha gente, se a gente observar, pessoal, os gregos, essas figurinhas, eles perceberam que a Terra estava sem forma, tá bom? E deram o nome da Terra de Gaia, tá bom?
Gaia, para complementar esta Terra, pessoal, criaram pontos, tá certo? Que é os oceanos, tá bom? E em seguida criaram o mundo dos mortos, que está nos Tátaros. E por fim, pessoal, criaram Urano, que é o céu, tá certo? Então, a partir desses elementos que fazem parte deste mundo, da imaginação dos gregos criado, né? Eles foram se preocupar com a criação do ser humano, que inclusive que a gente observa na página 9, né, pessoal? Que eles ficavam nesses locais, explicando, né? Na verdade, os gregos também imaginaram criar o homem através do barro, certo? E isso, gente, foi tão importante para eles, que eles acharam tão bom isso, que eles passaram a ter uma cultura muito forte, tá certo? Que transformou numa religião esses deuses, o mundo dos Zeus, Hera, Poseidon e entre outros seres inanimados. Eles acharam tão bom isso que foram criando outras lendas, tá certo? Para continuar perpetuando a sua cultura, tá certo? Inclusive, pessoal, esses seres monstruosos que a gente vê, né? Que é os falcos, centauros, eles fazeram parte, inclusive, até em guerra, tá certo? Porque eles precisavam de homens, de seres sobrenaturais para vencer guerras, vencer essas batalhas que eles mesmos criaram, tá certo? Para o domínio dessas terras. Então, pessoal, se a gente observar na página na página 13, pessoal, a gente observa, né, essas estátuas, né, que eles criavam de barros para ter uma pilha sagrada, assim como também, pessoal, o homem foi criado do barro, que eles imaginavam, né, também eles criavam deuses, né, através do barro, né? Eles acreditavam nisso. Então, essa crença dos gregos, da forma como eles criavam os restos, como foi surgindo, né, os traços. Hoje, pessoal, não existe essa explicação, porque eles têm outras teorias, né, no universo. Essa, por exemplo, a própria criação, como Zeus criou a terra e o céu, tá certo? E os seres humanos. Tem outras teorias que envolvem sobre a evolução das espécies, do homem, de tudo que existe, tá certo? A teoria do Big Bang, que é uma explosão que teve na galáxia, tá certo? No sistema solar. E é claro, pessoal, que essas crenças que os gregos tiveram é um pouco antiga, até porque eles viveram muitos anos antes de Cristo. Hoje, se a gente tem a nossa crença religiosa, tá certo? A nossa crença católica, protestante, evangélica, qualquer outra crença, transformou uma cultura. E essas culturas dos gregos foi tão importante que até hoje algumas pessoas tenham perpetuar a forma como esses gregos utilizavam nas suas formas de fé, né? Então, pessoal, se a gente observar aqui, ó, a nossa comunidade, a gente outras formas de acreditar, né? Não existem essas lendas, né? Mas que as pessoas contam, como por exemplo, a mula sem cabeça, o Saci Pererê, escrito na literatura, tá certo, pessoal? Uma das obras fantásticas que a gente tem na literatura, tá certo? Em quadrinhos, em livros. Então, a forma como a gente crê hoje está totalmente diferente com a forma como os gregos imaginavam como era, tá certo? Como eles eram, como eles foram surgindo, tá certo? Então, pessoal, essa foi nossa aula, tá certo? De história. Então, até a próxima, tá certo? Foi uma pequena explanação, né? Do a página 8, né? A gente observa aqui, ó, diferentes povos, diferentes mitos, tá certo? Expliquei aqui sobre algumas origens, né, dos povos gregos. Então, pessoal, até a próxima aula, tá certo?